essa semana saiu mais algumas atualizações sobre o Metal Gear Solid Delta. A gente vai conversar um pouco sobre essas atualizações, algumas imagens que saiu. Alguns youtubers já conseguiram jogar a beta fechada dele e já tiveram algumas avaliações. A gente vai falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Metal Gear Solid Delta é um remake. E ele é um tipo específico de remake. É um remake 1 para 1. Ou seja, ele precisa ser o mais fiel possível. E para que eles lançam o remake? Primeiro, porque eles vão ganhar dinheiro em cima da nossa nostalgia. Isso é fato. Mas a oportunidade que eles têm de fazer um remake é consertar coisas que já estão quebradas no jogo. Por exemplo, eu sou um fã muito assíduo de Metal Gear. Já joguei quase todos os Metal Gears. Só não joguei o Metal Gear do MSX, aqueles 2 primeiros. Porque é um jogo que está muito desatualizado. Fora isso, eu joguei todos várias vezes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu entendo que por mais que eu sou fã da série, ele tem alguns defeitos. E esses defeitos vão se intensificando com o passar do tempo. Um dos defeitos que a gente pode constatar é o sistema de mira. Na época do Play 2, que ele foi lançado em 2004, o Metal Gear Solid 3, isso a gente não podia considerar um defeito. Era uma das melhores jogabilidades que tinha na época. Mas hoje, com a jogabilidade que a gente tem, depois de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, que implementou a câmera sobre o ombro, o sistema de agachar, que foi implementado no Peace Walker, e agora com Phantom Pain, que é a melhor jogabilidade que tem em questão de controle de personagem, então o Metal Gear Solid 3 ficou muito datado. Então eu vou dar um exemplo aqui bem rápido de como que era a mira no PlayStation 2. O que dá para ser modificado e melhorado. O que a gente pode reparar, é que quando você aperta o botão da mira, você obrigatoriamente fica parado. Quando você coloca a primeira pessoa, tá vendo? E aí, além de ficar parado, ou seja, mais vulnerável ao dano, né? Que você pode ficar tomando tiro enquanto está parado no meio de uma batalha. A jogabilidade no analógico da direita, ela tem uma sensibilidade que é estranha. Você dá um toquinho, a mira passa de uma vez do inimigo, então você tem que treinar muito. É difícil controlar a mira. Já em jogos mais recentes, como o Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 4, o Ghost Recon, que já não é nem um Metal Gear, mas tem uma jogabilidade muito fluida, deixa esse tipo de jogabilidade do Metal Gear Solid 3 datada. Dá uma olhada como é que fica no Metal Gear Solid Phantom Pain. Tá vendo? Olha a diferença que é. E enquanto eu não andei aí agora, mas enquanto você tá mirando, você pode andar, sabe? Você fica menos vulnerável e é mais fluido a gameplay. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa de um remake. É pegar o que é bom, manter o que é bom, e o que tiver ruim, a gente atualizar. A segunda coisa que eles pretendem fazer, que já saiu nessa atualização agora, é sobre a tela de codec. No Metal Gear Solid 3 original, era essa tela de codec, tá vendo? Você tinha a foto da Paramedic do lado esquerdo, um pouco da silhueta do Snake lá atrás, e aí vai aparecendo o texto quando eles vão conversando. O que é o grande problema? Você tinha que apertar o Select Button, entrar no menu, escolher a rádio e ficar lá parado só escutando essa tela. Escutando e lendo as legendinhas, que ainda era em inglês na época, né? Então o que eles estão fazendo agora? Eles estão trazendo ao vivo. Então, sem você pausar, pelo que dá para entender por essa imagem, essa é a única imagem que eles compartilharam. Então o que dá para entender? Que enquanto você está durante o gameplay, durante a missão, você aperta o botão, provavelmente o touchpad do lado esquerdo para simular o select. Então você já sintoniza a rádio e já começa a conversar durante a gameplay. O que é muito interessante porque no Metal Gear Solid 5 você só tinha o R1, você dava um clique no R1 e o Ocelot te passava uma mensagem. Ah, você precisa fazer tal coisa, sabe? Ele te dava uma orientação, mas não era nada sofisticado, mas era em tempo real. Você estava escutando ele o tempo todo. Já aqui, as conversas no Metal Gear Solid 3 são muito complexas. Tem muita história envolvida, tem dicas da Paramedic, do Sigint. Então, eu não sei até onde eles vão levar esse tipo de coisa, no sentido de que tem coisa que é muito... Tem umas conversas dessas que dura 5, quase 10 minutos.
e são histórias contadas lá dentro. A Paramedic, quando a gente salva, por exemplo, ela fica conversando com a gente, perguntando: você assistiu o filme do Godzilla? E ele: o que é Godzilla? Eu nunca vi não. E ela conta um pouco da história. Será que isso vai ficar também, esse tipo de conversa, vai ficar também durante a gameplay? Imagina, você tá atrás de um soldado e batendo papo na rádio? Não sei, a gente tem que ver isso. Mas o fato da gente poder conversar sem precisar pausar o jogo, eu acho isso muito interessante. Outra coisa que eles vão mudar é o sistema de camuflagem. Como dá pra ver, a gente precisa apertar o Start, entrar no menu de Face ou de Body, a pintura, né, ou de rosto, Face e Uniforme. Aí você vai escolhendo. Pelo lado direito a gente vê a taxa de a porcentagem que a gente vai ficar camuflado, né? Se é mais 10, mais 15%. O que eu vejo que está todo mundo reclamando e eu concordo. Você tem que pausar o jogo, entrar no menu separado e depois você tem que escolher o uniforme, aí sair dos menus e aí você tá certo, tá com o uniforme que você deseja. E em várias áreas a gente percebe que você precisa trocar de uniforme 5, 6 vezes, porque uma área tem um mato verde, você vai andando um pouquinho mais para a direita é terra, mais para frente é madeira. Então, isso tira a dinamicidade do jogo, né? E o que eles vão fazer? Eles vão entrar agora com essa nova imagem, tá vendo? Esse novo menu que vai ser também, assim como o rádio, durante a gameplay. Você vai apertar o botão, já escolhe a camuflagem, e aí a camuflagem vai mudar automaticamente. É claro que tira um pouco da imersão, um pouco da realidade. Você de repente vê o Snake com a roupa e magicamente ele está com outra roupa. Mas esse jogo não busca o realismo extremo. Não é igual um Red Dead Redemption. Imagina, você tem que... Mas tem uma coisa interessante no Phantom Pain, que para você mudar de camuflagem, você tem que solicitar pelo codec, pelo iDroid. Ele vai vir por paraquedas, cai, aí você entra na caixa e entra. Eu acho interessante. Mas aí você está trocando 3 por meia dúzia. Você está trocando o sistema de pausa para colocar o suporte aéreo. Então, das duas formas são interessantes, cada uma do seu jeito, mas elas não são dinâmicas, não é aquela coisa rapidinha. E a proposta da mudança que eles estão fazendo é justamente ser mais rápido. Você não precisa nem entrar num menu muito grande. É só aquele menuzinho em tempo real, trocou a camuflagem e ele já está com a camuflagem nova. Eu acho que é uma mudança muito positiva. Vai deixar o jogo mais dinâmico e mais rápido. E aí o que acontece? A minha preocupação sobre Metal Gear Solid Delta. Como vocês podem ver nessa gameplay no fundo, essa é a primeira batalha contra o boss, e é o Ocelot. É uma das melhores batalhas, mais divertidas que tem no jogo. Eu gosto muito porque ele é sarcástico, porque é difícil. Só que, com a jogabilidade do Phantom Pain, isso vai quebrar muita dificuldade. Porque, como vocês podem ver, a gente não tem uma mira muito precisa. É uma sensibilidade, ele tem que parar para olhar, para botar a primeira pessoa. Se ele não quiser colocar essa mira de primeira pessoa, tá vendo? Se ele só quiser apertar o quadrado e dar o tiro, você não tem mira nenhuma. É meio aleatório. Tem até uma ajudinha automática lá, mas não é uma coisa muito precisa. Então o que acontece? Se eles não atualizarem a gameplay, a parte onde os inimigos, a forma que eles vão reagir aos seus movimentos, isso pode ficar muito quebrado. Agora tem um outro assunto que eu acho um pouco mais complicado, que é algo que me deixou muito triste de saber que eles fizeram assim. Por mais que eu acho que eles têm que fazer o mais parecido possível do jogo, o mais fiel possível, um dos defeitos que tinha na época do PlayStation 2 é que a limitação do hardware. Então você precisava de... Para ter aquela qualidade gráfica, você vê que as árvores são sólidas, as rochas são sólidas, lá tem muita vegetação, ainda tem a movimentação do Snake que é muito boa. Então que para você conseguir, um hardware conseguir processar toda aquela quantidade de informação, eles tiveram que diminuir as fases para o console conseguir lidar com tudo isso. Então você pode perceber que são 64 fases no jogo, sabe? São fases pequenininhas que você vai passando. E como vocês vão poder ver aqui agora, ó, você acaba de andar
Essa já é uma fase que já tá bem lá pro final do jogo. E ele vai dar um download aqui agora, tá vendo? Acabou de download, você só precisa retornar para um lugar específico. Saiu de uma pequena fase e foi para outra. Ele vai dar uma caminhada aí, ó, de 15, 20 segundos e ele já vai para a próxima fase. E dá outro load. Eu entendo na época, é algo que não me atrapalhou no jogo. Faz muito sentido, que vocês podem ver que tem muita coisa no cenário acontecendo. E ele não é um jogo de mundo aberto, então dá pra compreender. Mas hoje, com o PlayStation 5, com o Xbox Series X, não, eu acho que esse tipo de coisa não poderia acontecer, não deveria ter load. Deveria fazer uma fase de início ao fim, sabe? Isso eu acho que daria uma imersão muito mais gostosa. Talvez seja, porque talvez quebrasse o game design. Por exemplo, onde vocês estão vendo aqui agora, ó. Viu que ele acabou de entrar na fase, ó, sair de uma fase e vai para outra, e tem esse container bem aí na frente, protegendo a visão dos soldados que estão lá atrás. Então, isso é chamado de game design. É um container que foi colocado ali pensado para quando você aparecesse na porta, você não ser visto de primeira, sabe? Tem um jogo que chama Mafia, que ele dá save automático. Quando você morre e dá load, você volta onde você acabou de morrer, no meio do monte de inimigo. E aí você tem que ficar salvando manualmente, num lugar seguro, pensando, quando eu morrer, eu quero renascer aqui. Isso é chato, eu entendo isso. Mas será que não dava para dar uma mexidinha no game design para colocar para remover essa quantidade de load? Seria muito melhor. Essa área, por exemplo, ela é muito ampla, sabe? E daria uma sensação de mundo aberto, de pelo menos uma área mais expandida, né? E como eu tinha visto algumas pessoas comentarem, uma das coisas que eles poderiam ter feito nesse remake é realmente expandir as áreas, principalmente no início do jogo, que são áreas, é um corredorzinho, não tem mais nada. Acho que seria bacana. Se não quebrasse o game design, se não fosse atrapalhar o jogo, acho que seria legal ter outras áreas novas para a gente explorar. Principalmente para pessoas como eu, que eu joguei esse jogo aí tantas vezes e eu sei a posição de cada inimigo e de cada item, sabe? Então, a gente fica meio, eu vou jogar de novo exatamente o mesmo jogo, eu sei onde é que estão cada personagem. Então isso tira um pouco do prazer de rejogar o jogo. Mas eu acho que é algo que poderia só ser melhorado, não é algo que faria tanta diferença assim. Agora eu imagino que para as pessoas que nunca jogaram um game e vão pegar ele pela primeira vez, se não tiver quebrado a dificuldade, vai ser uma experiência maravilhosa. Uma outra coisa que o pessoal estava reclamando é que tiraram nessa demo o Time Paradox. Eu não tenho imagem deles aqui, mas é um detalhe simples. Que quando o Ocelot... Porque assim, ó, o jogo foi lançado o Metal Gear 1, depois o Metal Gear 2. Tanto no Metal Gear 1 quanto no Metal Gear 2, o Ocelot, o personagem Ocelot, tem uma importância muito relevante no jogo, na história da trama do jogo. E aí, como o 3 se passa no passado, é o primeiro jogo na ordem cronológica, se a gente mata o Ocelot, aparece a tela de Game Over e aparece lá, a gente recebe uma mensagem falando que a gente criou um paradoxo do tempo. Se a gente matou ele, como é que ele vai nascer e ser alguém tão importante? É algo que é completamente irrelevante na história, mas é um detalhe muito importante. E o pessoal está reclamando que tiraram isso nessa demo. Quando você mata ele, só dá uma tela de load, acaba e reinicia. Não é algo que faria falta, mas é um detalhe muito gostoso. E por que eu acho que eles tiraram isso? Porque é o primeiro jogo dos remakes que eles estão fazendo. Então ninguém conhece o Ocelot ainda. Ele não faz parte desse mundo ainda, nessa hora que ele aparece. Essa é a primeira vez que ele aparece. Então talvez, estou passando um pano gigante... Talvez por isso eles tiraram esse esquema de paradoxo do tempo. Porque no final das contas, se eles vão lançar em ordem cronológica, matar ele ali não gera um paradoxo. Entende? Só vai acontecer ali, você não deveria ter matado esse cara, ele vai ser importante lá na frente. Então, dito isso, eu ainda estou no hype para o jogo.
Eu ainda quero muito jogar. Comprei meu Play 5 por causa desse jogo. Vou jogar bastante. Tomara que a Konami acerte mais do que erra. A gente sabe que a Konami tem um histórico ruim com remakes. Tá fazendo o Silent Hill 2 agora. E eu ouço muita crítica. Concordo com muitas delas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas espero de verdade que dê muito certo. Que esse vai ser o pontapé inicial para que venham novos remakes. Tem Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear 4, que até hoje está preso no Play 3 e que vai ser muito bom jogar ele mais para frente. Tem o Peace Walker, tem o Portable Ops, que esses últimos dois são do PSP e eu acho que colocar gráficos bons nele e jogabilidade atualizada vai ficar algo incrível. Se esse primeiro vender tanto quanto a gente gostaria, quanto eles gostariam, a gente sabe que tem um futuro muito bacana na franquia daqui pra frente. Então é isso, as minhas considerações são essas e é só torcer para que dê tudo certo. Um abraço, até mais.